uma sarça lhe falou, a sarça ardendo aí. Falou com Moisés e lhe disse que fosse ao Egito para libertar o seu povo. O irmão William nos mostra como a coluna de fogo foi junto dele. E ele diz, mas quem sou eu para poder libertar esse povo? Eu sou um pastor de ovelhas. Que influência, que força eu tenho? Que poder eu tenho, Senhor, para fazer isso? Vá, que eu vou estar contigo. Então, quem aqui está com ele? Aquele que estava falando com ele. Aquele que estava falando era a coluna de fogo. E a coluna de fogo é o Espírito Santo. A coluna de fogo é o Senhor. Então ele disse, vá que eu vou estar contigo. Então, bom, o Senhor esteve com ele. Quem estava com ele? A coluna de fogo. E essa mesma coluna de fogo foi a que fez tudo, os tirou lá do Egito, tirou o povo de Israel do Egito. E aí a história nos conta como o mesmo Deus endureceu o coração do faraó. O Egito estava em miséria, tinha ficado com as pragas, tinha ficado... Era uma catástrofe no Egito que tinha acontecido no Egito, uma catástrofe. E o faraó, aborrecido, não, eu não vou, vamos para lá, nós alcançamos eles onde eles estão no deserto, mas o plano do faraó era mau, era pegar, agarrar Moisés, matá-lo e trazer todos esses escravos de novo para voltar a escravizá-los, voltar a levantar a situação, a condição do país que tinha ficado numa condição muito caótico. Porém, a coluna de fogo manifestou-se aí nesse dia, nessa noite, nessa tarde, quando ele chegou até aí, e era escuridão de um lado e era luz para o outro lado. Era a mesma coluna de fogo. Para o faraó era escuro, eram trevas, mas para o povo de Israel era luz. A mesma coluna de fogo abriu esse vento forte que nos está falando aí. O reverendo José Benjamin Pérez soprou aí. E então era a mesma coluna de fogo que fez isso. E abriu o mar. E como era iluminado para o lado do povo hebreu, caminhe e avance. Era iluminado. E caminharam enquanto que Faraó com seu exército estava em trevas. Quando amanhece, pela manhã, no amanhecer, que Faraó vê, percebe, a coluna de fogo já tinha transportado o povo, feito o povo passar para o outro lado. Quando o Faraó percebe isso, diz, bom, avancemos também nós, para não deixá-los ir embora. Mas o que tinha de um lado e do outro lado eram duas muralhas de água. Fabrique você uma muralha de água. Peça a algum engenheiro que fabrique uma muralha de água. E ele vai ficar se perguntando como é que nós podemos fazer uma muralha de água. Mas e para Deus? Não tem, para Deus não tem nada impossível. Então, quando já o povo tinha passado, o povo ia pela metade do Mar Vermelho, do caminho, quando Deus disse para Moisés, juntem as águas. Moisés teve que fazer foi... Caiu a muralha desse lado, caiu a muralha do outro, e as águas se tornaram um redemoinho ao encontrar-se aí todo o exército do faraó, os carros, carruagens, tudo aí. A Bíblia diz que não ficou ninguém, nenhum. Parece que o faraó não entrou. Entrem vocês que eu daqui os vigio. Parece, né? Mas olhem vocês como que
A coluna de fogo guiou o povo de Israel até chegar à terra prometida. Aquele que esteve com Josué é a mesma coluna de fogo. Ou foi a mesma coluna de fogo. É a mesma coluna de fogo. Deus disse para Josué: assim como estive com Moisés, estarei contigo. Do mesmo jeito, com o mesmo ministério, com o mesmo poder, com os mesmos milagres. E milagres maiores, porque preste atenção que Josué parou o sol, parou a lua para ganhar a batalha. Josué deu voltas na muralha de Jericó e caíram. Quando gritem glória ao Senhor, por gritar, um muro não cai. Um muro tão grandioso como esse não cai com um grito. Mas Deus falou, a coluna de fogo falou, os guiou. Essa era a mesma coluna de fogo que deu a vitória e estabeleceu o povo de Israel lá. E essa é a mesma coluna de fogo que se manifestou em carne humana, na pessoa de Jesus. Era o mesmo Deus. Deus estava aí em Cristo. A coluna de fogo estava aí. E Ele foi quem fez essa obra a nosso favor. E a mesma que disse: esperem, não partam daqui, não partam daqui, até que não venha. Ele disse, como é que ele chamou aí, falou aí? Ele lhes prometeu o Espírito Santo. A coluna de fogo era o Espírito Santo. Até que venha o Espírito Santo que ele vai guiar, nos vai ensinar. Ele é o Consolador. E quando essa bola de fogo desceu, converteu-se, transformou-se em línguas de fogo. E essas línguas de fogo que repousou sobre esses 120, repousaram sobre esses 120, era a mesma coluna de fogo que guiou o povo de Israel. Mas prestem atenção que essa foi a que esteve com os mensageiros e com o irmão Branham, até se deixou fotografar. E aí então, quando diz o irmão William aí, ao povo norte-americano se lhes perdeu a coluna de fogo, ficou perdida. Sabiam que estava em William Branham, mas não souberam. Não puderam perceber a revelação que nos deu William Branham, que nos disse que ele viu a coluna de fogo quando repousou onde? Em uma carpa, em uma tenda. E onde você vai encontrá-la? Pois onde ele disse que a viu repousar. Aí foi. E estava falando com mais alguém. Agora, lembrem-se, o irmão Branham quis ter essa tenda, esse tabernáculo. O irmão Branham teve essa carpa, esse tabernáculo? Não. A carpa não estava operando no tempo de William Soto Santiago. Não estava operando no tempo de William Soto Santiago, mas quando o irmão William Branham a viu, estava sendo operada. E não foi o primeiro culto que estava se fazendo nesta carpa, nessa tenda. Já tinha sido um processo para que tivesse uma fila tão longa de gente que tinha chegado, é porque já tinham dias e dias que estavam acontecendo coisas e acontecendo coisas, até que chegou o momento nesse culto que o irmão Branham viu. Nesse culto que ele viu, até que chegou nesse culto, mas perdeu-se-lhes a coluna de fogo. A muita gente se perdeu a coluna de fogo. E isso é o que o nosso irmão José Benjamin Pérez está falando aqui. A coluna de fogo continua guiando a sua igreja. Fazer isso, considerou esse local, esse lugar, e graças a Deus lhes ajudou, lhes abençoou neste lugar. E esperamos que Deus continue em frente com vocês, continue e se juntem àqueles que Deus tem predestinado desde antes da fundação do mundo. Quando Jesus fala de uma reunião, ele diz: onde estão dois ou três? Aí estou eu. Não é necessário uma reunião, não é preciso uma reunião
muito numerosa, grande, senão ele diz, onde estejam 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí vão me achar também aí. Então, vão me encontrar aí também. Então, vejam vocês que não depende de um número tão grande ou grandioso, senão que depende a bênção que depende em um culto. É a presença, é da presença do Senhor, essa é a dependência. É isso. E a pessoa fica pensando que é o alvoroço, muita gente não. O importante, aquilo que é importante é a presença do Senhor. Eu estarei aí, com eles, no meio deles. E se o Senhor está, qualquer coisa pode acontecer. Se o Senhor está conosco, quem contra nós? Já está garantida. A vitória já está garantida. Porque quem pode dizer, se Deus está conosco? Quem contra nós? Quem pode? Tem uma escritura, eu não lembro agora dela muito bem. Talvez Paquito possa conseguir ela por aí. Ou Franklin, onde diz: aquele que está conosco é maior daquele que está no mundo. 1 de João 4:4. Isso veio assim na minha mente. Por aí. Busquem primeiro por aí. Maior é que o está conosco que o que está no mundo. 1 de João 4:4. Graças a Deus está funcionando aqui ainda. Graças a Deus. É maior. Jesus também falou em outro lugar. Não sei se... Não lembro agora. Mas está em João 16, 24, talvez por aí, eu não lembro bem. Onde ele diz, no mundo vão ter aflições, mas confiai, eu venci o mundo. Consegue ela por aí, Frank? Acha essa por aí. 16, 24 de João, por aí. Parece bem, pode ser por aí perto. No mundo virão aflições, terão lutas, terão problemas, terão provações ou provas, terão calamidades, porque tem um inimigo que está lutando contra nós. Mas confiem em mim, eu o tenho vencido. 16:33. João 16:33, eu não estava tão longe. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. No mundo terão problemas, aflições, lutas. E las podemos ter. Podemos tê-las. Mas não se aflija. Não fique aflito. Eu venci. Então, como dizia o irmão Branham, aquelas palavras do irmão Branham, que ele dizia aqui, o diabo é como esses cachorros bem feios, então ele se apresenta, fica ameaçando, latindo. Que animal tão feio, tão horrível. Só a cara do cachorro já você se assusta com ela, com a cara do cachorro. Mas não fique preocupado. Não tem dentes. Eu lhe derrubei todos os dentes, fez todos os seus dentes caírem. Então a pessoa fica assustada, sai correndo. E o cachorro por trás, atrás de você. Mas o resultado, não tem dentes, ele diz, não tem dentes. Está vencido. Nós estamos com o conquistador. Nós estamos com aquele que venceu. E ele nunca foi derrotado, sempre venceu. Aí na Bíblia, quando me falava o nosso irmão William, nesta manhã, na mensagem da manhã, é o Benji que nos estava falando que a obra de Cristo aparecia no mundo como
como uma derrota, como que os sacerdotes tinham conseguido o seu propósito de levá-lo para a cruz e de levá-lo aí, crucificá-lo aí. O William falando, mas parecia que era uma impotência, uma fraqueza de Jesus, mas não. É que esse era o programa de Deus. Aí ele estava vencendo aí. Busca aí por Franklin, vê se você acha em Colossenses. Deve ser por aí como Colossenses. Deve ser aí como Colossenses 2, capítulo 2. Ou algo assim. Ou perto daí. 13, 14, por aí onde diz 13, 14, onde diz que na cruz ele o derrotou. Essa ele parte o derrotou. Quando diz que nessa parte quando el 14. Diz, é no 14. Letra 14. Lê o 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Mas leu também o versículo anterior. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Na cruz, quem é que estava vencendo era ele. Na cruz, quem estava vencendo era ele. E presta atenção que diz que os despojou os principados e potestades. Quem vocês creem que são esses? São os demônios e o diabo com seu exército. Os despojou. E na cruz, aí o derrotou. E parecia que eram eles que quem estava vencendo mais era Jesus quem estava vencendo eles, porque através desse caminho da morte, por esse caminho da morte, ele pôde entrar no inferno. Para destruir o diabo aí. Busca que isso também está na Bíblia, em Hebreus 2:14. Começa pelo 14, Hebreus 2:14, se eu bem me lembro. Se não, buscamos mais ou menos por aí. Mas vejam que esse mesmo caminhozinho da morte por onde ele entrou, esse foi o lugar por onde ele se meteu. Como diz, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. A quem ele iria destruir? O diabo. Por esse caminho por onde ele entrou? Por esse caminhozinho por onde ele entrou, pois ele entrou até chegar no inferno. E olhem vocês, vocês podem procurar isso na Bíblia e diz que ele tirou as chaves do inferno e da morte. Do diabo. O irmão Branham diz que quando ele chegou aí, olha que Judas estava por aí. Tu também vens para cá, sim. Mas aqui está o Filho de Deus. O Filho lhe deu, lhe tirou as chaves do diabo, lhe deu um pontapé e o mandou lá para o fundo do inferno, para os confins do inferno. É assim que o irmão Branham fala. Mas não se sabe como foi ou como aconteceu essa luta. Não se sabe como foi. Tem um versículo por aí em Lucas, eu creio que eu li, mas eu não lembro agora quem, 8, mais ou menos por aí, onde ele diz que se tem um homem forte, existe um homem forte que tem as suas posses, tem tudo. E vem alguém mais forte e o amarra. E lhe tira tudo. Jesus tinha o poder para atá-lo, amarrá-lo, o atou e lhe tirou. Isso está por aí em Lucas 11. Lucas 11 por aí. Bom. Deve ser como capítulo 11, versículo 12 por aí. 12 por aí. Vamos ver se você acha. Lucas 11,
21. Lucas 11, 21. Es 11. É o 11, sim. 21 e 22. 21 e 22, como é que diz? Porque aí o Senhor nos deu uma chave aí, a chave. Como é que diz? Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Vem um mais forte. O diabo creía que era el más fuerte, pero o diabo pensava que era mais forte, mas tinha alguém mais forte do que o diabo. Tinha alguém. E não importa onde estava, onde ele estava, está na própria casa dele, ali na sua mesma casa, no seu próprio trono. E o derrotou lá. Aí mesmo derrotou. De modo que ele derrotou o diabo. Vocês sabem que o irmão Branham diz que Miguel é Cristo. E diz que Miguel derrotou o diabo no céu. O jogou para baixo, o lançou, o derrotou na terra, na cruz do Calvário. Esse é Cristo, que estava aí, o derrotou na cruz do Calvário, o jogou à terra, e depois desceu ao inferno na sua própria casa, na sua própria habitação, e vem o mais forte e o amarra, e lhe tirou as chaves, e depois ressuscitou e disse aos discípulos: não tenham medo. Eis aqui. Eu sou o que tenho as chaves agora. E fecho. E não há quem abra. E abro. E não há quem feche. Então eu sou quem tem a chave. Não tenham temor que eu tenho a chave para abrir e para fechar. Glória a Deus. Então nós estamos com o vencedor, amém. Lutas, provações, dificuldades. Vamos ter, todo o tempo vamos ter, mas vejam que esse versículo é o versículo do 16, 33 que nos leu o irmão aí. Esse versículo. No mundo vão ter aflições, mas confiem. Eu já venci o mundo. Então nós estamos do lado do vencedor. E enquanto estivermos ou estamos do lado do vencedor, tem importância todas essas provações, lutas, sofrimentos. Não diz a Bíblia que as coisas que aqui na terra se padecem ou padecemos não são de se comparar com a glória vindoura. Isso está em 8:18, na verdade, de Romanos. Vê se está por aí. Achem em Romanos 8:18. Acredito que é que as lutas, provações que vocês têm aqui e dificuldades não se podem comparar com as glórias vindouras que em nós hão de ser manifestadas está. Porque aí está, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada ou manifestada. Imagine, sim, como? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, a manifestação. A própria criação está aguardando, esperando por essa manifestação dos filhos de Deus, porque lá no original, originalmente não existia morte, doença, não tinha nada disso. Mas quando o diabo entrou no jardim do Éden, conseguiu convencer Eva, e Eva também lhe deu para o seu marido. E o que aconteceu aí? E entrou junto com o pecado, entrou a morte entrou. A morte não vem que Jesus teve que ir até a casa dele, tirar-lhe as chaves da morte, do inferno. Ele tirou as chaves, e o que é que a Bíblia diz aí? As chaves do inferno e da morte, é assim que fala, as palavras que ele usa aí. Ele tirou as chaves. Não vê? Originalmente, lá no original, de Deus vem a vida. Mas existia uma forma em que o inimigo tinha
a morte. E se vocês o veem, isso está em Oséias, deve ser em Oséias, como que 13, 14, algo por aí, vamos ver se acha. Ó morte, ver se achem. Ó morte, eu serei a tua morte. Quer dizer que havia alguém que também podia matar a morte. Existia alguém que podia matar a morte. Como é que isso pode ser? Tem alguém que a pode matar. Morte. Eu serei a tua morte. Qual versículo é esse? Qual é o versículo? Esse é o 13 ou 14? 13, 14. Como lo dice? 13, 14. Como é que diz? É Oséias. É em Oséias. Eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? O Seol é o sepulcro. Onde está o inferno, a tua perdição? O arrependimento está aí escondido de meus olhos. Não importa quando tu já estás seguro em Cristo, já estás escondido em Cristo. Não importa a morte nem nada disso. Tem uma parte onde ele diz que a morte para Deus, a morte de um justo para Deus é de grande estima para o Senhor, porque ele não tem. Quando viu esses apóstolos que apedrejam Estevão aí testificando, dão uma pisa em Estevão, os sacerdotes, e todos eles combatendo Estevão, mas eles não podiam fazer resistência a ele, porque o Espírito com que esse homem falava, então temos que eliminá-lo. Esse era o plano do diabo, porque ele foi ou tem sido homicida desde o mero princípio. Caigámosle a piedra então, e matémoslo, porque derrubemos ele a pedra e matemos-o, porque não podiam vencê-lo. E quando Estevão, quando caíram, jogaram pedra nele, ele começou a ver a glória de Deus aberta. Possivelmente, como já o paraíso tinha ficado desocupado, aí estava alguém na porta. Jesus diz: eu estou vendo o Filho do homem aí, com os braços abertos. Aqui estou te esperando. Não tem nenhuma derrota, nem tem nenhuma perda. Vem para cá. Aqui estou te esperando. Ele, quando viu isso, olha que coisa maravilhosa, Pai, perdoa estes o pecado deles, porque isso aqui está me levando a um lugar muito formoso. Perdoa-lhes isto. Não leve isso em consideração a eles. Não tome isso em conta deles, porque é tão glorioso que eu estou vendo o Filho do Homem. Como é que ele diz aí? Isso está no capítulo 7 no livro dos Atos. Como é que diz aí? Eu estou vendo ao Filho do Homem. Eu não sei que versículo é. Vocês acham ele rapidamente por aí. No capítulo 7 do livro dos Atos, quando ele diz que estou vendo o céu aberto ali e vejo o Filho do Homem. O achaste? No livro dos Atos, quando chegou o momento, começaram a apedrejar Estevão. Estavam apedrejando ele. Procurem aí quando eles estavam apedrejando. Não imputes esse pecado a eles, falou Estevão. 7:55. Lê para ver ele, né? Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Continua, mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Eles não queriam ouvir. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo de Tarso. E apedrejavam Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado.
não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Não leves em consideração a eles este pecado. Eu estou vendo um lugar tão formoso, estou vendo a glória de Deus. Esse pessoal aqui está me fazendo um favor. Não há derrota. Não há derrota. Não há derrota Não há para um derrotas hijo de para Deus. um filho de Deus. Nem a morte. Nem a morte. Então, bom, eu estou seguindo essa corrente ou correnteza que nos falou aí o irmão Benji. Ruth tem um compromisso ainda agora, ela não se apercebeu da hora. E que aqui tem uma diferença de horas. Não fica nem um minuto de ti. Já passou. Está justamente na hora precisa. Às 5:30 tens que sair daqui. Mas pelo menos esteve conosco até este momento. E eu não tenho nada disto preparado. Até a minha Bíblia ficou lá na maleta. Estou usando aqui a Bíblia. Essa não é a tua? A Bíblia aqui de Vicente. Mas vejam vocês que foi Deus que quis que nós nos apercebêssemos, dessemos conta que vocês vão achar isso na Bíblia, somos vencedores. E ainda mais, somos mais do que vencedores, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Você acha isso em, como é que chamam? Em Romanos 8, verdade? Romanos 8, 30 e pouco por aí. Somos vencedores. Somos vencedores. 8:37, lê por aí. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades. 8:30 o quê? Lê um pouquinho antes. Amém. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Aquele que não poupou o seu próprio filho, senão que o entregou todas as outras coisas. Quem são aqueles que vão? Foi Cristo quem morreu, que além disso está à destra de Deus. Imaginem-se. E pensem bem isso. Continua. Quem nos separará do amor de Cristo? Perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito, por causa de ti somos contados como ovelhas para o matadouro. Antes, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores através daquele que nos amou. Pelo qual estou certo que nem a morte, nem principados, nem potestados, nem o presente, nem o porvir, nem o alto, nem o profundo, nenhuma outra coisa poderá nos separar do amor de Deus. Poderá que é em Cristo Jesus, Senhor nosso. Foi Romanos 8, 31 até o 39. Nos separar. Poderá nos separar. Ou nos, como diz ali. Como é que fala aí? Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa nos poderá separar do amor de Deus. Lê mais uma vez esse versículo. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nos poderá separar. Hoje tu tem a permissão para ti. Para quando tu queres. Nós já estamos terminando. Esse era
o versículo que nós terminaríamos. Não perdeste nada, aproveitaste até o último versículo. Não nos poderá separar, nada nos poderá separar. Tu já estás, Cristo já te comprou. Eres uma pertenencia del Senhor. És um pertencimento, pertence de Deus. Tu não pertences a ti mesmo, senão que pertencemos a Ele, porque Ele fez a compra por ti. Para quê? Para que o sirvamos. Para que le sirvamos. Isso tem na Bíblia. Para que o sirvamos. Isso também está na Bíblia. Que Cristo nos comprou. Por aí eu não sei se é em 1 ou 2 de Coríntios 6, eu sei que está no capítulo 6. 16 ou algo por aí. Capítulo 6, 16, por aí. Vamos ver se vocês acham esse versículo. Alex consegue rápido. Que diz que... Que diz? 1 de Coríntios 6, 26. 6:20, como diz? 6:20, como é que fala? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Alguém já pagou um preço por ti. Tu estás aqui porque alguém te comprou. Você sabe o privilégio tão grande que Ele nos tenha querido comprar? Quando falamos dos escravos que as pessoas iam e os compravam. Na Venezuela tinha um lugar que se chama Barlovento. É uma pura gente de cor que tem aí nesse local. Só gente de cor. Pura gente de cor tem aí. Aí era um depósito que tinha embarcavam-se essa gente que ia para a África enganar essa gente e as traziam elas enganadas, que traziam para isso, para aquilo, e depois aqui os vendiam como escravos. E a gente compravam eles. Tinha um escravo. A história que eu li, havia um escravo que ele era filho de um cacique, lá de um chefe, lá na África. Seu pai lhe tinha dito que sempre, não importa onde você estiver, sempre fique de pé, porque você é um filho do chefe. Você é o filho do chefe da tribo. Tal. Então fique de pé sempre com orgulho. Então todos os outros estavam cabisbaixos, tristes, chorando, porque não sabiam em que mão iam ficar. E esse estava bem erguido, ereto. Que coisa! E chega um senhor aí e diz: estou interessado neste aqui. Quanto vale? E quanto é que ele vale? Não, esse é o que vale mais, ele falou. Porque todos os outros estão, mas ele estava assim, bem nessa posição, assim, ereta, né? Bem firme. Eu quero esse. Então aquele que os estava comprando era quem o estava comprando era um dono de uma fazenda lá de lá. E era uma pessoa assim terrível. Ele tratava os escravos de uma forma muito horrenda, terrível. E um senhor, também dono de fazenda, muito rico. Ele viu isso e viu o pobre rapaz e disse: mas que lástima, que coisa. Como é possível que ele vai cair? Ora, eu dou tanto por ele, disse esse homem. Ele deu um pouquinho mais. Porque iam oferecendo. Ele chegou, dou tanto por ele. Bom, então é seu. Eu vi. Um advogado me viu vender esses escravos. Era como vender um separador de mesa, era uma mesa, como um objeto. Eu vi um documento que me mostrou quando eu era bem maior, tempo atrás, era um documento que davam para essas pessoas, era como vender um objeto, a compra dessas pessoas, era como se vendesse um objeto. E o rapaz, ele compra o rapaz, entrega o rapaz para ele, ele tirou desse local e disse: olha rapaz, eu vi a tua atitude, o teu jeito bem firme, quem estava te comprando era um homem que eu sei que ele é muito, muito cruel. Mas eu te comprei para que sejas livre, ou fiques livre.
Tremendo. Uma coisa Te he comprado tremenda. para hacerte libre. Te Aquí está el comprei para te documento. fazer livre. Eres Aqui está o libre. teu documento. És livre. Bueno, Estás livre. Bom, El esclavo se quedó así. o escravo Muchacho, ficou assim, ¿qué hago? mas Yo que no coisa conozco ficou? aquí. O que é que eu faço? Eu não ¿Dónde ir? conheço aqui ¿Y para qué onde ir hacer? e o que fazer. Bueno, entonces él Bom, dice que fue então ele vigilando, diz que este hombre se ele montó en foi su caballo y se fue. vigiando, Y él lo de iba olho nesse vigilando homem que de montou no lejos, seu y lo iba cavalo, e ele ia vigilando de lejos. vigiando ele assim de longe, olhando para ele, na espreita. Vio dónde E llegó, a qué hacienda ele viu llegó y a até dónde onde o homem entró. chegou na Y fazenda, ahí onde le ele llegó el entrou, esclavo. e aí o E le escravo tocou chegou na até porta. ele, bateu na sua porta, bateu na porta. Le Vê? dice, Ele fala, él sale a abrir la puerta ele sai para abrir a y porta, le dice, no ele entendiste diz, lo que te dije. tu não entendestes o que eu te falei? ¿Ve? Vê? No entendiste Tu não entendestes que eres libre. que tu és livre? Pero él Ficaste sabiendo que ahí no livre. tenía nadie. Mas no ele tenía- sabendo que es aí ele não yo tinha ninguém aí. quiero É que eu servirle quero a usted. te servir. Eu quero servir a você. Vê? Yo quiero servirle a Eu usted. quero servir a bueno, você. pasa adelante. Muito bem, então Y entonces le digo, mira, este entra. es mi caballo, Ele tú disse, todos olha, los esse aqui é días o meu lo puedes cavalo, bañar, tu todos os dias cuando podes te dar um salir, banho nele. y este es tal cosa. Y entonces ese fue su quando for sair e compañero. tal coisa. Então esse foi o Todo seu el companheiro. tiempo que él O tempo viajaba, todo que ele viajava, ese era esse su era compañero. No, o seu companheiro. no fue tratado Não como esos foi esclavos tratado que con como el esses chicote no escravos habían que que decirle davam uma limpia la chicotada, casa. não tinha que dizer Él limpa a mantenía casa. esa Ele parte mantinha donde essa estaba su parte dueño, onde estava o seu dono, limpiecita. onde Él o seu vivía dono en ficava, eso mantinha limpa, porque ele él le vivia servía nisso, porque ele lhe servia por amor. por amor. Esa es la manera como que hay que servirle Essa é al a Señor. forma como tem de se servir o Senhor, ¿Ve? ou ao Porque Él Senhor. te Vê? compró y por Porque Ele te amor. comprou e ¿Saben por ustedes lo amor. que significa que Vocês Él sabem o haya que pensado en significa que nosotros Ele para tenha pensado em nós comprarnos para y nos dar el comprar precio más alto? e dar o preço mais alto? ¿Vale la pena servirle así? Vale a pena servi-lo assim, dessa forma? Esa es la Essa é manera en que a forma Dios ha hecho esa compra em que Deus para fez essa compra para nos nós. sentimos orgullosos Nos sentimos de que Él haya orgulhosos pensado de en que Ele nosotros tenha pensado em y nós se haya fijado en ti e tenha prestado atenção em Ti, para colocado hacer os esa olhos em compra Ti para para que tú le seas fazer essa útil compra para que Tu lhe en sejas todo útil. aquello en que tú Em puedas tudo tener aquilo que tu habilidades possas o ter puedas habilidades ou tu tener el possas ter conocimiento o en todo o aquello en que tú puedas conhecimento, em servirle tudo en aquilo su que tu reino, possas para que le servi-lo seas no seu útil y reino, hagas esa para que tu obra, lhe sejas no útil e faças porque essa te dan obra, não unos latigazos, porque te dão sino umas por chicotadas, senão que por amor, voluntariamente. voluntariamente. Esa es la manera en que Dios Essa quiere. é a Y en una forma parte dice em que que Deus quer. E sirviéndole tem al uma Señor parte de em que diz que corazón. servindo ao Senhor de coração. ¿Cómo, ¿En qué parte consigues eso Em por que ahí? parte tu achas isso por aí, hein? No por fuerza, ni, Não por força, nem sino voluntariamente de voluntariamente corazón. de coração. Colossenses. Debe É ser, Colossenses? ou é Pode ser Filipenses. Colossenses. Ou é Filipenses. Filipenses o Colosenses, uno de los Filipenses ou dos. Colossenses, Lo van um a dos conseguir dois. por allí, Vamos achar isso por donde aí. dice, debe ser Onde diz. Debe ser Deve Filipenses. ser. Deve ser em Filipenses. Sirviéndole al Señor. Servindo ao Sim. Senhor. Sim. Sí, bueno, dame esa Sim, mientras que buscan esa escritura. Vamos ver essa escritura. Enquanto procuras essa escritura. Cada um nele estando, foste chamado, podes te fazer livre, porque aquele que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Assim mesmo de onde foi chamado filho livre. Esclavo es, entonces ya, Escravo é, por precio. fostes comprado por preço. Por precio fuiste. Por Él preço te fostes. compró por un precio. Ele te comprou Una parte por donde dice que preço. sirvámosle de corazón. É uma parte que o servamos de coração. Colosenses 3:23. ¿Quién me lo lee? Colossenses Pues tú mismo. 3:23. Quem lê? Colossenses Todo lo que hagáis
3:23. Tudo o que façais, fazê-lo de coração, como para o Senhor e não para os homens. Como para o Senhor e não para os homens. Para os homens. Faça-o de coração. O que vais fazer? Hágalo sempre. Faça-o sempre de coração. Como que lo estás haciendo. Como que se estivesse fazendo para o Senhor. Não pensando no homem, não pensar, senão pensar naquele que te comprou. Comprado fostes por preço, diz aí nessa porção. Estavas lendo 1 de Coríntios por aí, né? Na parte que leíste, era 1 Na parte que tu lestes foi 1 de Coríntios, sim? Bom. Nós não viemos aqui. Eu creio que Deus quis que nós fizéssemos isso dessa forma para que lembrássemos todos esses versículos. Onde é que diz que fostes comprado por preço? 7:23. 7:23. Tem um preço que foi pago. Foste comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Nós não sabíamos, mas esse preço, o Senhor pagou esse preço. E pagou o preço, como nos disse na parte que tínhamos lido de 1 de Coríntios 6, que é com seu próprio sangue nos comprou com sangue. Com a sua vida nos comprou. Tu sabe que quando a pessoa dá o máximo daquilo que tem, a vida, o máximo é a vida. E deu esse preço por alguém, está dando o máximo. Isso foi o que ele deu. Alguém está dando o máximo. Isso foi o que ele deu, o máximo. E ele teve ele prestou atenção em nós para fazer isso. Então, faça você para o Senhor o melhor que você pode ou possa fazer. Lhes dou um versículo para as damas, para as esposas, especialmente para as esposas. Quando o irmão Branham disse, uma esposa serve a Deus da mesma forma em que você vê que ela serve o seu marido. Se serve a seu marido assim, aí jogando as coisas nele, brigando com ele, fazendo tudo dessa forma, assim é como ela está servindo a Deus. Então, mas se o servir com amor, com respeito, com agradecimento, que esse homem pensou nela e a tomou para ser a pessoa da sua confiança, então, da maneira em que essa mulher sirva ao Senhor, diz o irmão Branham, essa é a forma como ela está servindo a Deus, como ela serve seu marido. A mulher serve a Deus da forma como serve o seu marido. Tem que ser de uma forma boa, não é verdade? Para que Deus se agrade, possa se agradar.